Se o início de Tokyo Ghoul foi a jornada de Ken Kaneki e essa entrada brusca na sociedade Ghoul, a segunda metade pós-tortura se foca bastante no ambiente externo ao protagonista. O título Tokyo CCG não vem à toa, já que a segunda metade basicamente torna Mon, o investigador parceiro de Mado, em um protagonista. Na verdade, Amon é quem guia boa parte dessa segunda trama, trazendo investigação e o lado metódico de como a organização lida com a ameaça Gol e além. Minha grande dúvida sempre foi saber a vertente da CCG. Eles são tipo policiais? A resposta é sim. Eles são como policiais, introduzindo dedução e outros aspectos analíticos e usando até mesmo a ajuda de um gol, fazendo talvez uma referência a Silêncio dos Inocentes, em busca da ajuda de um gol encarcerado para entender mais a mente predatória de gols que eles investigam. Só que antes de me aprofundar neles, vamos focar em Dr. Kanou, do anime de Tokyo Ghoul. Em resumo, pós-tortura do Kaneki, ele monta um grupo próprio e inicia uma caçada pessoal ao indivíduo, que o tornou um Ghoul, totalmente diferente do anime, onde o mesmo se une com a Aogiri, o que não faria o menor sentido. Eles feriam seus amigos e, sei lá, são um grupo terrorista que o torturou. E com essa mudança drástica de elementos, como a relação do Tsukiyama, um personagem importante na série, e a relação do Kaneki, que após essa segunda parte eles vão estreitando um laço de amizade, também temos a nova ideologia do Kaneki, que se perdeu bastante. Personagens como o Banjo e a Hinami, que tem bastante destaque, basicamente são cortados. A ideia da agressividade Gol do Kaneki dominando e a primeira entrada da sua diluição de personalidade e conflito interno também desaparece totalmente. Cortar a caçada pessoal de Kaneki cortou também muito do Dr. Kano, que é basicamente o Victor Frankenstein, no caso de criar um processo desumano e monstruoso. Kano mantém Lise encarcerada, que até onde podemos entender estava viva após o acidente, e a utiliza como material para o seu plano de criação de meio humanos e meio ghouls. E isso me deixa bem incomodado, em como o anime ignora e muda partes essenciais para a narrativa. Entender o que representa a aceitação do lado Ghoul de Kaneki, sua busca por poder e etc. é totalmente perdido aqui. Além de, claro, sem sementes narrativas plantadas no material original. Com a chegada do anime de Re, ela se mostrou que não deu muitos frutos. Tokyo Ghoul original, ele planta sementes que só o Re responde, e essa interligação ajuda bastante em alguns processos narrativos, que para quem acompanha o anime basicamente não teve esse gostinho de entender as respostas de certas perguntas. Bom, eu não pretendo falar tudo de Tokyo Ghoul e me atentar a mínimos detalhes. No máximo vou falar do que mais me chamou a atenção na leitura e resumir alguns arcos que são extensos e ricos em conteúdo para os personagens e a narrativa, pois vale lembrar que cada capítulo tem mais de 20 páginas, o que é bastante coisa, e a reta final de Tokyo Ghoul é magnífica, mesmo com alguns problemas, mas é puxada por uma quase icônica fonte de melancolia, que vale muito mais a sua própria experiência em ler do que a minha. Kaneki, após excessos de loucura, decidiu desistir de sua empreitada em busca de Kanou, o homem que o tornou um Ghoul. Muito graças à ajuda de uma conversa com Ryuji e com dúvidas sobre o homem que o ajudou, ele se dirige ao Anteiko mais uma vez. Só que agora é para questionar a real identidade de Yoshimura, o gentil gerente que o ajudou. Assim, Yoshimura conta sobre a história de amor do Ghoul Kuzen, que é o próprio Sr. Yoshimura. Ao revelar sua história de vida a Kaneki, seu motivo para desejar a coexistência entre humanos e Ghouls, ele faz Kaneki desejar voltar, e ele vai para Anteiko de volta. Só que nada que é bom dura pouco. A gente teve bastante desenvolvimento da CCG, incluindo acompanhamos o processo que eles têm para ligar Sr. Yoshimura e o pessoal do Café Anteiko à coruja de um olho só, o Ghoul que é um grande inimigo há muito tempo da CCG.
e por isso um grande plano de extermínio é feito. Uma guerra se inicia. E nesta guerra, personagens como Enji, o Senpai Macaco Demoníaco, um personagem que sempre citava a época em que era conhecido como Macaco Demoníaco, ele realmente faz valer esse apelido em umas lutas muito da horas. A Irime, um personagem bem legal, mas só, ela tem um destaque no final. E sobre a chuva, a CCG invade. Iniciam a luta. Todos que ali ficaram têm um momento poético de pagarem seus pecados, de suas vidas de gols. Para quem gosta da Anteiko, esse momento é de quebrar o coração, pois é muito injusto tanto personagem bosta confrontando tanto personagem que a gente gosta, ou alguns personagens que a gente gosta. Nada contra a CCG, mas muitos dos investigadores de classe especial são introduzidos bem próximo a essa parte, e muitos deles não são assim tão legais. Então, qualquer fator empático que eu podia ter em correlação a qualquer um desses investigadores de classe especial eu não tive, e para mim são personagens bem pouca bostas e muito desinteressantes. E eu queria que eles morressem, mas infelizmente não morreram. Personagens que eu não gostei. Até mesmo coisas como o Juzo, um personagem que apareceu, o Ishida deu bastante destaque para ele, mas que eu nunca me atentei a citar porque ele só não me chamou a atenção e ele também não me interessa. Acho que na minha opinião, se eu tivesse tirado todos os capítulos focados no Juzo que eu li, eu não ia sentir nenhuma falta. Pra mim ele não agregou em nada em perspectiva à história, bem descartável pra minha opinião. E foi mal. Eu acho que isso é uma coisa do Ishida, se ele faz um personagem que o santo não bateu contigo e você não gostou de primeira, provavelmente mesmo que esse personagem tenha um gigantesco desenvolvimento, tu só vai ficar no nem fede nem cheira com ele. Você não vai gostar, mas também não vai desgostar da existência do indivíduo. Isso é uma coisa, né? Sinto que a parte que mais pega Tokyo Ghoul é quando o Kaneki, vendo a destruição e sabendo que aquela luta é uma luta basicamente impossível de se ganhar, ele se joga a tentar proteger as pessoas que ele disse que iria proteger. Ele tem uma conversa com o Nishio Senpai, um personagem que é muito incrível, que eu não citei, mas que é um personagem fantástico e que perdeu muito no anime, mas ganha muito no mangá. Mas bem, voltando ao assunto, ele tem uma conversa muito boa com o Nishio, ele tem uma despedida bem despedida. Eu não sei como pôr em palavras a relação do Kaneki com o Tsukuyama, mas eles têm uma despedida ali, coisa de amigos íntimos e muito fofa, se é que me entendem. E no final, o Kaneki corre em direção à morte. Ele vai em busca de proteger as pessoas. Ele se torna basicamente um monstro mais uma vez, para salvar aqueles que são importantes, como ele prometeu salvar. Ele tem uma luta contra o Amon, acontece isso e acontece aquilo, muito desenrolar de história, e no final parece que o Kaneki conseguiu salvar os personagens que a gente gosta. Parece, pois quando o Kaneki está completamente ferido, ele se reencontra com o Hide mais uma vez. E isso nos lembra, no primeiro capítulo, Kaneki diz que se ele fosse um protagonista, ele seria o protagonista de uma tragédia. E muito ferido por uma luta contra o Amon, que ganhou um power-up a lá protagonista de anime shounen, Kaneki, machucado, não sabe dizer se aquilo é realidade ou é uma alucinação. Ele conversa com Hide e tudo fica escuro. Vemos a onomatopeia de sons, mas não sabemos o que acontece. Kaneki então, desnorteado, sentindo um sabor doce de sangue na boca, caminha até a figura de um homem que era o ceifador da CCG. Em um gigantesco jardim de flores brancas, Kaneki o observa. Ele não tinha medo, achava até aquela imagem muito bonita. E no fim, Kaneki vê a realidade de todos os seus companheiros basicamente mortos. Kaneki luta contra aquele homem em esperança de pelo menos sair dali para salvar o gerente. Mas, tristemente, ele é derrotado. Ele morre com a ferida em sua mente.
mas ele ainda se questiona de tudo. Para todos os personagens envolvidos, todos conhecidos, todos que gostamos, eles perdem e morrem. E tudo se fecha como uma grande tragédia, assim como se iniciou. A única personagem que sobra de bem com tudo isso é a Touka, que em uma simples cena de chuva caindo, ela olha para cima e decide que vai esperar aquela pessoa voltar. E nós, desnorteados, provavelmente queremos esperar que ele volte também.